Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala é o presbítero Geilson Francis e nós vamos iniciar mais uma aula de escola, tá? Vamos iniciar a nossa lição de número 7, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus 20, congrego com meu pastor José Samuel de Oliveira e nós estamos aqui para mais um vídeo de escola bíblica. Espero que você esteja conosco até o final desse vídeo, com certeza vai te abençoar bastante. Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Em nome do nosso Senhor Jesus, lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus, né? Nós estamos aí nessa peregrinação. Não sei se eu falei para vocês na última aula, mas na última aula eu falei como o nosso comentarista ele está ali defendendo, né, a questão da filiação de Deus e Jesus, né? Ou seja, o Jesus divino. O Espírito Santo também foi muito atacado no primeiro século e as heresias se basearam em querer desfavorecer o Espírito Santo, como também a pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, houve todo esse ataque existiu, né, na época de Jesus Cristo. Esses ataques surgiram, tiveram que haver, para você ver como foi algo muito sério, né? Então, tiveram que haver vários concílios para poder combater essas heresias e formular uma doutrina, formular uma teologia. Você sabe o que é bíblico e o que é teológico, né? Então, o que é bíblico é aquilo que está na Bíblia. O que é teológico são as interpretações. Todas as heresias tentam ser bíblicas, porque retiram, né, algumas partes do seu entendimento daquilo que a Bíblia Sagrada fala. Então, tanto que eles vão citar alguns versículos, né? Todos hereges cita versículos para poder defender a sua posição e cita a Bíblia. Então são bíblicos, porém não são, a sua teologia é completamente, a interpretação teológica que fazem dos textos bíblicos é completamente enviesada, né? Não é uma interpretação correta, é uma exegese e não uma exegese. Então a gente está aqui para poder mais uma vez fazermos uma exegese daquilo que Jesus Cristo é. Ou seja, Jesus é Filho de Deus, Jesus é Deus. Então vamos dar prosseguimento para a nossa aula de hoje. O textuário diz o seguinte: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, verso 5, diretamente, né? Um texto direto que diz que Jesus Cristo, ele é Deus, né? E a verdade prática, Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Nós já estudamos sobre o Filho, sobre Jesus sendo como Deus, né? Então a gente já viu, já passou pelos versículos, você pode repetir novamente, podemos fazer isso com certeza. Mas nós vamos mais uma vez, né, tanto falar do Jesus humano como também do Jesus divino. Jesus ele não foi só humano, Jesus também não foi só divino. Ele foi humano, ele foi divino. Essa é a posição que nós vamos defender através da aula de hoje. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 4, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 1. Vamos lá. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder. Olha aí, ó. Ele nasceu como da descendência de Davi segundo a carne, ou seja, foi humano, mas declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Isso aqui para mostrar um texto bem claro que mostra que Jesus Cristo ele era humano, mas também era um ser divino. Filipenses capítulo de número 2 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, né? Ele era Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Esse texto é bem claro, sendo em forma de Deus, mas ele fez o que? Aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. Por que ele se aniquilou? Porque ele se tornou humano. Foi o Deus Emmanuel, né? O Deus convosco, o Deus conosco. O Deus que se torna humano. Essa foi a humilhação.
Ele se humilhou a si mesmo, ele foi obediente ao Pai como homem até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Para você ver, o caminho da obediência sempre leva à exaltação. Aqui pode dar até uma pregação, uma palavra, né? Uma pregação, um desenvolvimento de uma pregação. Toda obediência leva a uma exaltação. Foi o que aconteceu. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, né? Que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bonito esse versículo realmente. Introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Niceia, 325, e a Trindade em Constantinopla, 385, então a cristologia, né, ou seja, o estudo de Cristo, Jesus como Cristo, isso aconteceu no concílio de Niceia, a Trindade no concílio de Constantinopla. Então surgem novas especulações, né, teológicas em torno, seja agora, da natureza divina, ou da natureza, melhor dizendo, da natureza de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao concílio de Calcedônia, o próximo concílio que vai resolver esse problema, vai falar que Jesus Cristo ele era 100% homem e 100% Deus. Então nós temos aí, para você ver como o negócio foi sério, irmão. A gente está discutindo assuntos completamente bases que foram colocados, enxertados nos alicerces da igreja no início dos séculos, né? Nos 3 primeiros séculos, ali, 4 primeiros séculos, 5 primeiros séculos de luta teológica para poder definir uma teologia. Uma teologia de Cristo, uma teologia da Trindade, uma teologia do Jesus divino, ao mesmo tempo também uma teologia do Jesus humano. Então essas lições, elas não são lições simples, elas remetem a porções de anos de debates e de discussões a respeito da melhor teologia a respeito da Trindade, a melhor teologia a respeito de Cristo, a melhor teologia a respeito da divindade de Cristo. Então, realmente foi um debate que durou séculos. Né? E às vezes a gente vê um monte de gente debatendo na internet, a gente querendo resolver o problema da Bíblia e o problema da teologia em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas, né? Sendo que todas as formulações, tudo aquilo que nós produzimos sobre teologia, meu irmão, durou centenas, milhares de anos. Então hoje, um bairro do Istambul, né? Esse bairro é lá do Concílio de Calcedônia, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no concílio de Calcedônia, né? Então a palavra-chave é natureza. Primeiro ponto, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, descendência de Davi segundo a carne. Romanos 1:3 foi o que nós lemos na leitura bíblica em classe. Então bora lá, para frente. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e osso, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus, no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano e divino, as duas naturezas divinas, né? Ou seja, Jesus ele era humano, porque ele nasceu de Maria, então ele era também humano, mas ele nasceu do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo repousou sobre Maria, não teve relações sexuais, não teve nada desse gênero para que houvesse o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi completamente dentro da participação do humano com o divino. Né? Nós temos aí tanto a participação humana como também a participação divina. Aí está o elo humano e divino, né, das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Declaração Filho de Deus em poder. A expressão indica a divindade de Jesus, isto é, reforçando logo em seguida pelas palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor,
Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos e a glória, os concertos e a lei, o culto e as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo ele é Deus bendito eternamente. Mais uma vez, como eu falei, chamei a atenção, quando a gente estava lendo os versículos, né, eu chamei a atenção de vocês, para que vocês se atentassem a esse detalhe, que o texto bíblico de Romanos está declarando, dizendo que Jesus Cristo ele é 100% homem, 100% Deus. O antigo hino cristológico. Filipenses capítulo 2, versículo 5 e 6. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo Paulo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino da natureza humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morfe, forma, usado pelo apóstolo, ele tinha forma de Deus, né? Sendo em forma de Deus, indica essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Então, mais um texto que ensina a dupla natureza de Cristo. Jesus, em forma de Deus, se humilhou quando se tornou humano, né? Se colocou no mundo como humano e foi obediente até a morte de cruz. Então, Jesus é Deus que se transformou em humano e para isso ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte. Então, ele foi obediente a Cristo enquanto a Deus, né, o Pai, enquanto o humano. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Quem foi Nestório? Quem foi Nestório? Nestório foi o quê? Ele foi um bispo de Constantinopla, né, entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, né? Mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe de Jesus humano. E não mãe de Deus. É porque Deus não tem mãe. Não tem esse negócio de Deus ter mãe. Deus não tem mãe. Tá? Então, visto que Deus ele é eterno, a expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo, que era exatamente diminuir, né, o Jesus, diminuir Jesus. Fazer Jesus um ser abaixo. Então ele estava mais preocupado com isso, né? Nestório estava mais preocupado com a ideia do arianismo do que com a mariolatria, que é exatamente a adoração a Maria como mãe de Deus. Nestorianismo, né? Nestório defendia a formulação dos pais de Niceno, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno-constantinopolitano de 301 depois de Cristo. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Essa alegação, afirmação nestoriana, foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Então, nesse concílio, né, de Éfeso, Nestório foi considerado um herege.
Então, o que é o nestorianismo? Continuando, né, nessa nossa reflexão, o que é o nestorianismo? É uma doutrina cristológica herética que defende que Jesus Cristo tinha duas naturezas distintas, uma humana e outra divina. Então, Nestório defendia que Jesus tinha duas naturezas distintas. Duas naturezas distintas, uma humana e outra divina. Origem: Nestório foi patriarca de Constantinopla, né, entre os anos 428 e 431. A doutrina foi desenvolvida durante os estudos de Nestório na escola de Antioquia, sob Teodoro de Mopsuestia. Principal ensinamento: a doutrina defende que a natureza humana e divina de Jesus eram separadas. Então, eram naturezas separadas. Os oponentes de Nestório acusaram-no de negar a encarnação de Jesus. A condenação. Em 471, o primeiro concílio de Éfeso condenou Nestório, e em 451, no concílio de Calcedônia, condenou definitivamente o nestorianismo como heresia. Então, definitivamente, o nestorianismo foi considerado um movimento herético em 451 no concílio de Calcedônia, e a condenação de Nestório aconteceu no concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo. Quais foram as consequências? A condenação do Nestório, né, deu origem ao cisma nestoriano, e a igreja seguidora do nestorianismo se desligaram da igreja ortodoxa. Beleza? Então é isso. Isso foi um pouco sobre o nestorianismo. E agora vamos estudar sobre o monofisismo, melhor dizendo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza, né? Único, uma natureza só. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Né? Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada, uma fusão, ou seja, uma única natureza. Tanto a natureza humana e a natureza divina, né? É como se tivesse acontecido uma fusão, uma mistura, e de maneira que ficasse apenas uma natureza só. Uma natureza só. E o que foi que aconteceu? Né? Ele nem era totalmente homem e nem era totalmente Deus. Né? Essa doutrina ela foi condenada, né, no Concílio de Calcedônia de 451. Ilustração: o bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre nem é estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e verde não é azul nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Resposta bíblica: segundo a Bíblia, Jesus ele é perfeito quanto divindade e perfeito quanto humanidade. Então, essa é segundo a Bíblia Sagrada, segundo os nossos ensinamentos. Jesus ele é tanto humano como divino. Ele é 100% humano como também 100% divino. Tudo são duas, não são duas naturezas separadas. Vocês viram que o nestorianismo dizia o quê? Que eram duas naturezas separadas. São as duas naturezas eram de duas, como se fossem duas pessoas distintas, né? Já o monofisismo não, juntava. Não, é só uma natureza só, não são duas naturezas. Jesus nem é humano e nem é divino, 100%. Ok? Qual é a resposta bíblica? Jesus ele é perfeitamente humano e Jesus ele é perfeitamente divino. Muito bem. O concílio da Calcedônia. Mas antes, vamos ver mais um pouco sobre o monofisismo. O que é o monofisismo? É uma doutrina cristã que defende que Jesus Cristo tinha apenas uma natureza, a divina. Na verdade, ele nem era humano, nem era divino, totalmente. Né? A palavra grega é monos, único, e physis, natureza, uma única natureza. Origem: o monofisismo surgiu no século V d.C., na escola da teológica de Alexandria. Seu principal promotor foi Eutiques, né?
foi condenado no Concílio da Calcedônia de 451 d.C. O monofisismo foi uma heresia presente na Igreja Oriental durante a Baixa Idade Média. Muito bem, continuando. Características. O monofisismo afirma que Jesus Cristo tinha apenas uma natureza divina em vez de duas naturezas divina e humana. Na verdade, pelo que nós vimos também, né, que está na lição, Jesus, ao fundir-se, ele não ficaria apenas divino e nem ficaria apenas humano. Uma outra natureza que não foi definida. Né? Ou seja, mas ele nem seria 100% Deus e nem seria 100% humano. O monofisismo moldou muito o debate sobre a natureza de Jesus. O monofisismo foi uma doutrina importante no cristianismo primitivo. Consequências: o monofisismo causou muita confusão, mesmo após ter sido rejeitado pela igreja. O monofisismo foi fermentado de muitas heresias, o fermento de muitas heresias. Em contrapartida, quais foram, né, o arianismo e o monofisismo. Beleza. Muito bem, nós vamos aqui voltar para o nosso Concílio da Calcedônia. Vamos lá, vamos voltar para o nosso Concílio da Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza pertencem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas. Olha aqui, isso aqui o nestorianismo falava, né, que Jesus ele era duas naturezas separadas que formavam duas pessoas. Não, era a mesma pessoa com duas naturezas distintas, 100% homem, 100% Deus. Então, ele era o verbo de Deus, o Filho unigênito de Deus, ele não é dividido, mas é um só. E mesmo Filho unigênito, o verbo de Deus, Jesus Cristo, né, o Senhor. Então, a encarnação do verbo não é uma conversão ou uma transmutação de Deus. Não é uma mutação, não é uma como diz aqui a expressão, deixa eu voltar aqui para a gente ver, né? Uma amálgama, né? Amalgamar, ou seja, fundir, não foi uma amálgama, né? Não foi isso. Então, a distinção é precisa entre a natureza e pessoa, diz o documento, tá? Não é uma conversão, uma transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre a natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa, né, das Escrituras. Muito bem, você pode ler depois aí os textos, eu vou dar um adiantado. Mas vamos aqui ver, né, um pouco mais sobre o monofisismo. Deixa eu ver aqui. Não, o monofisismo não. Vamos para o Concílio da Calcedônia, que a gente estava falando do Concílio da Calcedônia, né? O Concílio de Calcedônia foi um concílio ecumênico, né, da Igreja Católica, que aconteceu em 451. Até então não existia a Reforma Protestante, não existia a Igreja Evangélica, não existe protestantismo, né? Lutero ainda não havia se manifestado. Foi o quarto concílio ecumênico na história da Igreja. Objetivo: reafirmar os ensinos do Concílio de Éfeso, repudiar a ideia de que Cristo tinha uma única natureza, declarar que Cristo tinha duas naturezas em uma pessoa. Olha aí, então essa é a base daquilo que nós acreditamos. Jesus ele tem duas naturezas numa única pessoa, não são duas pessoas com duas naturezas distintas e nem uma amálgama, ou seja, uma fusão de natureza, né? Insistir na completude das duas naturezas de Cristo, divindade e masculinidade, né? Muito bem, então local e data. Esse concílio realizou-se na cidade de Calcedônia, Bitínia, atual Kodikoi, né? Istambul, na Turquia. Teve lugar de 8 de outubro a 1º de novembro de 451 e contou com a presença de mais de 550 bispos ou seus representantes. Importante. Foi o maior e mais bem documentado dos primeiros 7 concílios ecumênicos. Até hoje recebe influência daquela reunião. Até hoje, o cristianismo, tanto o evangélico como o católico, recebe influência desse documento. Até hoje recebemos essa influência. A definição cristológica dada pelo Concílio da Calcedônia define como as naturezas divina e humana se relacionam na pessoa de Jesus Cristo. Muito
bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para a última parte, né, da nossa lição. O perigo dessas heresias na atualidade. Os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada, juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, né, de 500 a 578, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como a tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé em Jesus, o Deus que se fez homem, Emmanuel, Deus conosco, né? O Deus que se manifestou em carne. Muito bem, muito bom, cara. E agora o que a gente está falando da atualidade, né? O que é que se manifesta hoje como heresia, movimentos que são considerados heréticos, a gente já viu aqui alguns movimentos monofisistas, agora vamos estudar aqui um pouco dos movimentos kenoticismo, né, do kenoticismo. O verbo grego keno, né, significa esvaziar, Filipenses capítulo 2, verso 7. A doutrina kenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. Ele pega o texto de Filipenses capítulo 2 que nós lemos, né? Ou seja, ele mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se tornou, se encarnou, se esvaziou da sua divindade, segundo os kenoticistas, né? Então são duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos. O verbo, ele possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. Então, isso foi o que eles explicavam, né? O kenoticismo explicava a respeito dessa submissão de Jesus Cristo ao Pai, e dessa forma ele não usava seus atributos divinos, embora ele tivesse. Então, podemos dizer o seguinte, que os kenoticistas eles não negavam os atributos divinos de Jesus. Jesus tinha atributo divino, ele só não escolheu não usar. Por que nós não entendemos dessa forma, né? Por quê? Porque Jesus usou seus atributos divinos. Por exemplo, ele usou quando ele perdoou o pecado, ele usou quando ele recebeu a adoração, ele usou para repreender a fúria do mar, ele usou somente Deus tem esse poder, cara. Só Deus pode fazer, por exemplo, o mar ele se acalme, só Deus pode receber a adoração, só Deus pode perdoar o pecado, e Jesus fez tudo isso. Então a gente não pode dizer que Jesus suprimiu os seus atributos divinos, porque tem várias passagens bíblicas em que Jesus ele utiliza seus atributos divinos, né? E eu acho que o texto clássico é quando ele diz para os fariseus: eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou Deus, né? Mas isso eles não vão negar, né? O kenoticismo ele não vai negar. Quem é o kenoticismo? Né? O kenoticismo é uma doutrina cristã que defende que Jesus esvaziou-se de si mesmo dos atributos divinos quando esteve na terra. O termo vem do verbo grego keno, ou kenó, que significa esvaziar. Principal linha de interpretação: Jesus possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. As prerrogativas da deidade foram usadas, mas a submissão ao Pai na direção do Espírito Santo, na submissão do Pai na direção do Espírito Santo, as prerrogativas da deidade foram usadas. Importância do kenoticismo. O kenoticismo ganhou força como resposta à teologia liberal. Olha para você ver, né? A teologia liberal que procuravam minimizar a divindade de Cristo. Então, o kenoticismo surgiu para poder usar, ele começou a surgir o movimento kenoticista como uma forma apologética. Interessante isso, né? Então eles surgiram para combater o liberalismo teológico, né? Teologia liberal.
Então, o kenoticismo pode ter implicações como a espiritualidade cristã contemporânea, e o kenoticismo e a vida cristã. O kenoticismo pode nos ajudar a cultivar relacionamentos mais saudáveis e autênticos. E o kenoticismo nos lembra da importância da comunidade e do apoio mútuo. Né? Aquilo que o kenoticismo ele trouxe também de bom e não trouxe só coisa ruim, né? Não trouxe só um pensamento ruim. Beleza. Então, bola para frente. A mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade. Então, a mariolatria, o catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus, né, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico, como se Deus ele tivesse mãe. E o que é a mariolatria? É um termo que se refere à adoração excessiva a Maria, a Virgem Maria. Definição: a mariolatria é um substantivo feminino que significa o culto exagerado à Virgem Maria. A mariolatria pode ser entendida como a deificação da mãe de Jesus, colocando-a como objeto de confiança, veneração, adoração. Exemplo de mariolatria: cantar hinos para Maria, orar a Maria, beijar a imagem de Maria, desfilar com a imagem de Maria pelas ruas, curvar-se diante da estátua de Maria, elevar Maria como título de medianeira, corredentora, causa da nossa salvação, Santíssima Mãe de Deus, como se fosse uma parte da Trindade, né? A quarta personagem da Trindade, e aí não seria mais Trindade. Nossa Senhora Imaculada, Rainha do Céu, são termos que mostram, né, no Brasil a questão da mariolatria, que é muito forte ainda. Bíblia e mariolatria. A Bíblia proíbe a idolatria, ou seja, a adoração a qualquer um que não seja Deus. Maria era uma mulher natural e não tem poder para nos conectar a Deus, nos curar ou ouvir as nossas orações. Ponto final, gente. Ponto final. Muito bem. E para nós concluirmos a nossa lição de hoje, o Concílio da Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo numa pessoa só. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Muito bem. Para a gente concluir aqui, para vocês entenderem, né, como, mais uma vez, né, para falar sobre isso, como a nossa doutrina ela foi sendo formada, fundamentada ao longo da história do cristianismo. A Igreja Católica, muito do que nós acreditamos hoje vem da Igreja Católica, foram termos que foram ali debatidos nos concílios da Igreja Católica e hoje nós incorporamos também na nossa teologia, como a Trindade, como a natureza humana de Jesus, né, 100% homem, 100% Deus, e muitas outras formas de teologia que nós inserimos, né, dentro do nosso evangelicalismo hoje no Brasil e nos círculos e meios evangélicos, porque nós, de alguma forma, também viemos do catolicismo romano. Né? Muita coisa do catolicismo romano hoje ainda a gente carrega ainda, né? Muita da teologia católica também nós carregamos ainda, embora a gente tenha se diferenciado em alguns pontos, em muitos pontos, melhor dizendo. Mas é isso, pessoal. Na próxima lição estaremos juntos. Que Deus possa abençoar você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.